Da Associação Paulista Central, é uma bênção recebê-lo. Nós temos um carinho imenso um pelo outro, que Deus te use mais uma vez. Amém. Obrigado, pastor Felipe, pelo convite. Deus seja louvado pela presença de cada um de nós aqui nesta manhã. Reitero, viu, pastor Felipe, as palavras carinhosas aí. De fato, nós temos um carinho pelo outro, somos amigos, conterrâneos, colegas de ministério, e é sempre bom a gente rever e se encontrar. Apesar de estarmos morando aqui na mesma cidade, mas a correria do ministério, né, acaba causando assim um distanciamento, que a gente pouco se fala, mas isso faz parte das atribuições. Eu quero, antes de tudo, agradecer aqui, deixe-me me lembrar aqui, eu não vou ficar citando os nomes para que eu não esqueça, não erre, tá bom? Mas receba meu carinho através é claro, fazer jus aqui a nossa linha de atuação, né? Através da irmã Gisele, tá? Toda a liderança da igreja receba aí o nosso carinho, a nossa gratidão, viu? Todo o ancianato, tesouraria, os líderes de departamentos. Eu vou iniciar minhas palavras apresentando aqui alguns números para a gente conhecer um pouco melhor a APAC. Tá? Não preparei nenhum PowerPoint, nós vamos falar só sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Se você quiser já ir abrindo aí, já deixa aberto, mas antes eu quero apresentar um pouco a nossa realidade. Hoje nós estamos com 315 igrejas na nossa associação. A APAC, ela está composta por 81 cidades. 81 cidades. E essas 81 cidades são divididas em 7 regiões. Vocês compõem a região de Campinas, são 2 regiões aqui em Campinas, que ela é composta pela cidade de Campinas, e algumas igrejas na região de Sumaré. Na região de Sumaré. São 7 regiões, são 315 igrejas, e são 66 distritos. Aquele quem não conhece bem a estrutura, distrito é vamos começar do zero, né? A igreja é uma união de membros, Então nós temos hoje mais de 41 mil membros, uma família grandiosa. Então a união desses membros formam as igrejas ou congregações. Essas congregações, elas têm 2 classificações. Se ela tem menos de 35 membros, geralmente ela é um grupo, chamado grupo. Quando ela tem mais de 35 membros, ela é organizada e chamada então de igreja organizada. O ponto de pregação a gente chama congregação. Então nós temos 315 congregações. 128 grupos e o restante é a igreja, que eu sou ruim de matemática, você pega a calculadora e diminui aí. Esse grupo de igreja forma-se distritos. Então, pegando-se essas 315 igrejas, nós dividimos ela em 66 distritos, que é a reunião de igrejas. Esses distritos, juntando os distritos, então nós formamos as regiões, são 7 regiões. Juntando as regiões, então, está composto assim a Associação Paulista Central, que vai de Campinas, subindo, vai até Mococa, indo assim para o meio do mapa, vai até Jaú, vindo para o lado de cá, vai até ali Jundiaí, voltando assim, descendo um pouco, né? Eu acho que Cabreúva, Várzea Paulista é o nosso limite lá embaixo. E no centro, a cidade de Campinas. Você faz parte desse grupo, tá? A igreja aqui, pastor Felipe, está composta, é onde vai entrar o meu apoio aqui, pedindo a minha gratidão e pedindo a Gisele. Aqui
O distrito de Jardim Novo, Campos Elíseos, são 6 igrejas. Não é isso? 6 igrejas. São José, aqui no livro de secretaria, está dizendo que nós temos 125 membros, é isso? Não é tudo isso, né? Você já vê que não é tudo isso. É por isso que entra aqui a minha palavra de apoio a Gisele, ajude a ela, tenha paciência, misericórdia aí com ela, tá? E pedir a Gisele para atualizar o livro de secretaria. Esses membros estão divididos assim, ó. 39 é membro frequente, é aqueles que frequentemente vêm à igreja. Então a igreja, de fato, pode contar com 39 membros frequentes. Não frequentes, nós temos aqui classificados 6 membros não frequentes. Temos 11 membros em processo de transferência. Ou pediu para sair, ou alguém está pedindo para ele ir, etc. e tal. Nós temos aí 11. E membros desaparecidos, nós temos 8 membros desaparecidos. A gente não sabe onde eles se encontram. O paradeiro nunca mais veio para a igreja, etc. e tal. Já tem 2 anos que a gente não sabe onde essa ovelhinha se encontra. E nós temos 60 irmãos que estão no processo de desaparecido, né? Processo de a resgatar. Processo a resgatar. Que são membros a resgatar? São alguns que a gente sabe onde está, mas ele não vem mais para a igreja, e ele precisa de algum contato para voltar para a igreja. Então veja bem o tamanho do desafio. 39, mais um que está sem os dados, tem só o nome, mas não tem dado nenhum. 39 mais esse, vamos dizer que esse não quis os dados, para ajudar na matemática, nós temos 40 membros aqui na igreja. Se a gente contar hoje aqui, nós temos 4, 6, mais 5, 11. Por que eu disse 6? 6 com 1 já é ruim de somar, né? 11, 13, 14, 15. Pronto, fica mais fácil um por um. Mais 5 aqui vai para 20, mais 5 ali vai para 25. Então nós temos 30 pessoas, está faltando 10 ainda, né? Eu não estou contando comigo, porque semigo fica mais real a situação, né? Vocês percebem? 40 membros frequentes. Porém, nós temos 60 a resgatar. E se a gente disser que tem mais os 8 desaparecidos, vai para 68. É um desafio, não é? Parece, pastor Felipe, aqui é uma coincidência isso, é claro, que só 1/3 sobreviveu. Os outros, a gente precisa localizar esse povo. Então, pastor, aí junto com os anciãos, com a liderança da igreja, nosso desafio para esse ano é atualizar o nosso livro de secretaria. Deixar esse livro atualizadinho, todos os oficiais. No nosso cadastro de oficiais, conta-se apenas 2 nomes. O nome da Gisele, tá? E o nome da Rose. O óculos não alcança muito. Cadê a Rose? Tá onde a Rose? Tá lá, já está cuidando das coisas ali, né? Tá ali. É preciso que nós cadastremos todos os líderes de departamentos, todos os oficiais, o corpo de ancianato, viu? Deus seja louvado pelo trabalho de vocês. Eu trago aqui a minha gratidão em nome do pastor Erlo, nosso presidente geral, do doutor Jailton, nosso tesoureiro, e esse secreta que está falando aqui para vocês, se coloca à disposição para o que vocês precisarem. Minha gratidão ao pastor Felipe, vai estar acompanhando o pastor Felipe aí nos próximos dias o pastor Igor, ele já está em outra missão, né? Já foi em outra missão. É porque é no distrito todo, então não para. E o Rafael também, o Rafael esteve aqui durante as férias, né? Evangelismo de férias, vai voltar, é Fádiva. O NASP é aqui no NASP, então o Rafael volta para o NASP. Então abençoe aí esses meninos, cuidem deles, que eles têm muito que contribuir. Queridos, Lucas capítulo 15,
O relógio já está apontando ali 31 minutos para mim. Deus seja louvado por isso. Nós vamos gastar aqui os 30 minutos e os 53, 52. Cada segundo nós vamos gastar aqui para conversar um pouquinho sobre esse capítulo importantíssimo do livro de Lucas. Deixe ele aberto e nós vamos ler alguns subtítulos. Eu vou falar sobre Lucas, a importância do apóstolo Lucas para nós, que você leia sempre. E que você saia daqui fazendo uma avaliação, que tipo você faz parte nesse capítulo 15. Tivéssemos aqui mais adolescentes, eles iam amar. Esse pastor é muito legal, porque ele já disse tipo, que adolescente é tipo, é cheio de tipo, né? Então aqui é o evangelho dos tipos, tá bom? O que é que diz aí, irmã? Acompanha aí, Lucas capítulo 15. Todos abriram na Bíblia, Lucas capítulo 15, sim ou não? Sim? Todos abriram. Amém? Amém. Na minha Bíblia, a revista Almeida e Atualizada, segunda edição, revista e atualizada, diz assim, ó, Jesus recebe pecadores, não é assim? Capítulo 15, verso 1, Jesus recebe pecadores. No verso 3, tem um outro subtítulo que diz assim, a parábola da ovelha perdida. Quantos conhecem essa parábola já? A parábola da ovelha perdida. Conhece? Tá bom. A próxima parábola, não vou pregar sobre essa então, todo mundo já conhece. A próxima parábola, versículo 8. A parábola da dracma perdida. Conhece a parábola da dracma perdida? Conhece não? Então eu vou pregar a dracma perdida em homenagem ao irmão. Como é o nome do irmão? Rafael? Oxi, é Rafael também? Daqui a pouco sai um Rafael, tem outro Rafael. O nome do meu filho é Rafael. E da menina é Rafaela. Esse também é Rafael. Para não ter confusão, em casa já tem muita, né? Aí eu disse, ó, vai chamar tudo Rafael. Quando eu chamo Rafa, vem tudinho. Papai chamou, cadê? Né? Já vem logo tudo junto. A gente economiza palavras. Deixa que a mulher fala muito. A mulher já tem quem gosta de falar muito. E o homem, o problema é que quando a mulher gosta de falar muito, Deus criou assim. O problema é quando o homem quer disputar com a mulher falando muito, né, irmão? Aí dá ruim. O bozó só dá biu, o negócio fica difícil, né? Então, Rafael, deixa ela falar, viu? Escuta, quando não der para escutar, você balança a cabeça assim, Ela pensa que você está acreditando. Vamos falar a dracma perdida. No verso 11, a minha Bíblia fala da maior parábola da Bíblia. Como é o nome aí que chama a sua? A parábola do filho pródigo. O pessoal do som, vocês estão filmando? Então eu vou ficar quieto aqui, né? Senão vocês vão enlouquecer. Já vou para perto do telefone. Eu vou ficar quietinho aqui, fica tranquilo. Não vou lhe dar trabalho, não. Eu tenho dificuldade quando eu vou pregar e eu fico andando. Aí o pessoal dos cameramans ficam loucos, né? Querendo me achar e não acham. Eu vou ficar paradinho, depois você, tá? Me agradece. Vamos lá. Eu tenho aqui, tá bom, 3 parábolas. Lucas é o livro que contém mais parábolas na Bíblia. E eu quero extrair 3 lições principais. De propósito, eu trouxe aqui 3 parábolas muito conhecidas. Meu primeiro objetivo é dizer que você precisa continuar lendo a Bíblia, que cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente aprende um pouco mais. Escolhi o Evangelho de Lucas, porque o livro de Lucas, eu acho o mais apropriado para a gente conversar sobre a Bíblia. Quando a gente tem que conversar sobre a Bíblia, o livro de Lucas é o mais apropriado. Por quê? Vou dizer para você. Lucas, ele é gente como a gente. Não dá para descer, né? Lucas é gente como a gente. Algumas semelhanças de Lucas conosco. Você já viu Jesus? Sim ou não? Não? Ninguém respondeu. Quem já viu Jesus? Levanta a mão aí. Você já viu Jesus? Sério mesmo? Olhe. Temos alguém que viu Jesus. Tá?
a depender da descrição, né? Como é o teu nome? É Lucas, tá? Esse Lucas aqui não viu, mas esse viu. A depender da descrição, né, Luquinha? Aí você viu Jesus através de alguém, tá? Uma alusão, através de uma parábola. Aquela pessoa foi símbolo de Jesus, mas de fato, literalmente, Lucas não viu Jesus, nem assim, Lucas. De fato, ele não viu Jesus. Pode ter sido num sonho, alguma coisa, ele não foi testemunha literal de Jesus. Não foi testemunha literal de Jesus. Lucas, ele escreve sobre Jesus a partir do ouvir falar. Leia o versículo 1 do capítulo 1 de Lucas. Vamos ler o prefácio desse evangelho extraordinário. Diz assim na minha Bíblia, acompanha aí. Visto que muitos ouves que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, ó que legal, fatos que se realizaram. Não foi um disse-me-disse, foi fatos testemunhados, algo real que aconteceu. Porém, Lucas não viu. Conforme, nos transmitiram, ou seja, nos contaram, e os que desde o princípio foram deles testemunhas, aí sim, aqueles que viveram com Jesus, que testemunharam, foram testemunhas oculares, ministros da palavra, então contaram para Lucas. Verso 3, igualmente a mim, pareceu bem, depois de uma acurada investigação de tudo que desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Para aí, olha para cá. A Bíblia não fala muito quem é sobre esse Teófilo, nós não sabemos. Mas é alguém de muita consideração de Lucas, que ele escreveu o Evangelho, escreveu também Atos dos Apóstolos e dedicou a Teófilo. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos é uma narrativa, digamos assim, uma acurada escrita daquilo que ele ouviu falar. Mas ele ouviu falar de pessoas que tiveram contatos diretos com Jesus. Então, quando eu digo que Lucas é o evangelho que tem a ver conosco, é porque nós, de fato, não tivemos essa experiência literal do próprio Jesus e nós termos convividos com ele. Não. O que nós contamos de Jesus é o que a Bíblia nos revelou. Aquilo que foi escrito, inclusive por Lucas. E nós passamos a crer, motivados pelo Espírito Santo, e passamos a ter uma vida semelhante àquilo que foi escrito. O Evangelho de Lucas, ele faz parte de uma classificação bíblica chamado de Evangelho sinótico. A palavra quer dizer sinótico porque tem uma sinergia, tem a ver com uma interação. Lucas conta algumas coisas que Mateus contou, que Marcos contou, que ele também ouviu num texto chamado Q25, Q21, onde existiam alguns relatos acerca de Jesus. Então, além do que ele pesquisou, além do que ele viu, ele achou bem escrever isso de forma narrativa. O Evangelho ele é dividido em 5 partes, eu não vou falar essas partes hoje, porque eu quero ir rapidinho aqui na metade do tempo para o texto proposto nesta manhã.
O evangelho de Lucas, ele é diferente do de João, ele é diferente do de Marcos e ele é diferente do de Mateus. O evangelho de Mateus, ele escreveu para os judeus, para ele fortalecer os judeus, que aquele Jesus que decepcionou os judeus era de fato o Messias verdadeiro. Decepcionou não pelos atos de Jesus, mas pela interpretação errônea que tiveram de Jesus, que Jesus teria vindo supostamente para libertar o povo judeu do domínio político dos romanos, para estabelecer um reino terrestre. Deus vai colocar Israel como centro majoritário aqui na terra, e não foi bem isso. Jesus veio para algo muito mais profundo, mais amplo. Jesus veio estabelecer o seu reino, mas o reino eterno, e não o reino aqui na terra. Então Mateus, ele começa traçando a genealogia de Jesus para provar de que aquele Messias seria o Messias prometido no Gênesis capítulo 3, verso 15. Ele é o Messias prometido. O evangelho de Marcos é o contrário, um pouco diferente. O público de Marcos, ele ele tem como objetivos romanos. Ele mostra aquele que de fato ele veio reinar, mas não como um insurreiçor, como um político que veio tomar dos romanos, tá? O domínio, o Jesus traidor, o Jesus, aquele que lhe foi perguntado de maneira planejada: é lícito pagar impostos? Se disser que pagar imposto é lícito, ele é um traidor do povo romano, do governo romano. Aliás, se disser que é lícito pagar imposto, ele é traidor do povo judeu. Ele está dizendo que é para pagar imposto. Está vendo? Ele é um traidor, ele está amando do governo romano. E se Jesus respondesse que não era devido pagar impostos, então Jesus seria apresentado como um traidor político. Ele está levantando o povo contra Roma. De qualquer forma, Jesus ficaria sem saída. Esse é o evangelho, o objetivo do evangelho de Marcos, embora que o verso mais usado é Mateus capítulo 8, verso 22. Mas o objetivo era dizer que ele não veio substituir o governo romano. Então, Lucas propõe um evangelho. A palavra evangelho quer dizer assim, boas novas. As coisas boas que Jesus pregou de maneira universal, isso mesmo. Lucas é o evangelho universal. É o evangelho que Jesus veio para todos. Todos têm o mesmo nível de amor dedicado de Deus. No evangelho de Lucas, você encontra ali personagens que são o principal nas suas parábolas, que não são judeus. Não vou falar dela hoje. Uma das parábolas mais difíceis é Lucas capítulo 16, o rico e o Lázaro, onde ali é apresentado aquele que não é judeu como o objeto de consideração. No evangelho de Lucas, você encontra o samaritano, onde ele foi mais coerente do que os judeus. No evangelho de Lucas, Jesus, ele é o salvador de todos. Ele não veio trair romanos e ele não veio acariciar o ego dos judeus. Mas o compromisso de Jesus era com o pecado. Mas não é só coisa boa que Lucas fala, tá? Lucas tem duas ocupações. Lucas é citado por Paulo 3 vezes. A primeira vez como o médico amado. Lucas está aqui, o médico amado. No outro momento, Paulo diz que Lucas é seu grande cooperador. No terceiro momento, Paulo diz que Lucas é o único que está com ele.
Eu não sei se tem algum médico aqui na nave da igreja, mas os médicos, eles guardam consigo alguns segredos profundos que às vezes só lhe é revelado pela circunstância do último momento. Alguns que passou a vida toda guardando um segredo e naquele momento, antes de falecer, ele revela ao médico. Alguns que durante a correria da vida esqueceu de repartir os bens, então ele manda chamar e é ao médico que ele diz onde as coisas devem ser carregadas, deixadas ou então divididas. Os médicos, às vezes, aqueles são os últimos que no momento de urgência a gente clama por um médico. No momento em que quando a nossa debilidade nos é revelada, a gente diz, me chame o médico. Quando chega no hospital, a primeira palavra que grita, cadê o médico? Lucas era esse homem. Tá? E Lucas, ele trata agora exatamente 15 minutos e 0 segundos, essa outra parte. Eu quero navegar com vocês aqui. Lucas trata todos, através da lupa do Evangelho Universal, como todos estão perdidos. Isso. E a maior concentração de parábolas está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E eu fiz questão que vocês lessem comigo. Eu queria que vocês meditassem nessas 3 parábolas que vocês conhecem muito bem. A parábola da ovelha perdida. A parábola da dracma perdida. A parábola do filho, a parábola do filho pródigo. A parábola da ovelha perdida vocês conhecem bem. A parábola ela representa muito bem os cálculos, as performances apresentadas na percentualidade. O contador de parábolas percebe que a cada 100 ovelhas lhe faltava uma. E naquele momento quem é aquele que tendo 100 ovelhas, não largaria as 99 e iria em busca de uma ovelha perdida? Eu quero fazer alusão ao estado de perdição da ovelha, que representa aquele elemento que sabe que está perdido, mas ele não consegue mais chegar o caminho de volta. Sozinho. É necessário que alguém vá buscá-lo. O que faz a ovelha se perder é a distração. Afasta-se do bando e ficar longe do bando é seu estado mais perigoso. Sabe que está perdido, tem consciência, mas suas forças, seu intelecto, não lhe deixa voltar pelas forças próprias. É necessário que alguém vá buscar. É possível que nesses 80 que nós contabilizamos aqui, tenha alguém que sabe que está perdido, mas é necessário que um de nós vá lá buscá-lo. A parábola da dracma perdida, ela é igualmente perigosa. Eu diria que é a perdição dos sem noção. Ela tem valor, mas ela não tem consciência do valor que tem. Ela de fato é uma parábola porque os personagens são as pessoas e não a dracma. Se a dracma falasse aqui de forma alusiva ou então parabólica, Lucas, então seria uma parábola? Não, seria uma fábula. Porque a diferença entre fábula e parábola é que na fábula os objetos falam. Nas parábolas são as pessoas que falam. Porém, nenhum é real. São momentos criados. Não são mentiras, são verdades imaginárias, cujo objetivo é uma lição profunda. E aqui a parábola, embora a dracma, embora ela tenha valor, ela não sabe o valor que tem. Perdida dentro de casa e só achada após uma reforma. Uma busca, um programa elaborado, um planejamento em que perdemos a dracma, vamos ter que procurar. E se faz uma reforma e acha o perdido sem noção. Você encontra alguém sem noção na igreja perdido? Você conhece alguém? Eu conheço um monte. Você quer ver? Talvez é preciso que eu já tenha dito aqui. O sem noção perdido da igreja. Ah, na igreja só tem gente ruim, gente falso. Meu Deus. E é mesmo, e inclusive você. Né? Inclusive você. Ah, eu não vou porque assim, tem gente falso demais. Tem, mas também cabe mais. Olha os bancos vazios aí. E lugar de pecador, e lugar de gente
carente de Deus e de transformação é na igreja. Assim como o doente, seu lugar mais seguro é no hospital, ao lado do médico. É possível que nós tenhamos no nosso meio alguns de nós que não descobrimos ainda o valor que custou a nossa vida, a nossa alma para os céus. Custou a vida de Jesus. Muito mais do que os perrengues que nós vivemos. Lá na nossa terra, os picuins, né? Fica se apegando. Foi um sangue precioso, foi um preço muito caro. Você vale muito. E nós todos não temos noção do que nós valemos para Deus. O que Deus foi capaz de fazer para alcançar o pastor Nonato. Então Lucas aplica e de forma dizimática, porque é 10%, né? Aqui é 10%. Ali está perdido. E é preciso que a igreja faça um planejamento. É preciso que o pastor sente com a igreja. É preciso que a secretária, os anciãos, tesoureiros, a comissão se reúna, perceba essa falta, diga assim, a igreja precisa de uma reforma, nós precisamos de ações para buscar o que está perdido, porque ele não sabe que está perdido. Eu não quero me perder no tempo, mas pior ainda é aqueles que têm uma noção avantajada. Vocês conhecem alguém que se acha o melhor de tudo? Ô Jesus, aqui no São José não tem. Eu já perguntei ao pastor Felipe, e não, pastor, aqui não tem esse. Aqui todo mundo é humilde, todo mundo se acha igual, entendeu? O povo aqui tem noção das coisas. Mas eu conheço igreja que algumas pessoas se acham melhor que os outros, sabiam disso? Deixa eu dar um recado para avançar para a última. Deixa de bobeira, viu? Tem coisas que de fato nós sabemos melhor que o outro, com muita humildade. Mas também tem coisas que você sabe mais que eu. Eu sou um analfabeto perto de você em determinados assuntos. Em alguns momentos eu tenho que perguntar. Em alguns momentos você tem que me sugerir. Eu preciso ter a humildade de que a minha vida é de um eterno aprendiz. Que em algum momento você pode ter tido uma experiência mais forte que eu. Tá? É possível que o Lucas daqui, ele entenda mais de Jesus que eu. Que o Lucas que está presente aqui, ele tem uma experiência mais íntima com Deus do que eu. Mas é possível que eu saiba mais alguma coisa além de você. Em alguns momentos nós somos ajudados. Em outros momentos nós somos ajudadores. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, ele dizia assim, quando o assunto é evangelho, ou você é aquele que prega para o perdido, ou você é o perdido, é você que escolhe. Quero deixar os últimos 7 minutos, um pouquinho mais, para a parábola maior da Bíblia. Bulhon corrigiu aqui, ele disse, a parábola do filho pródigo, Bulhon disse, não. Esta é a parábola do pai pródigo. A parábola do pai pródigo, porque o prodígio foi do pai, em ter a paciência de esperar que o filho tomasse a sua decisão. Aqui é a parábola dos 50%, né? Metade e outra metade, ou vai ou racha. O pai tinha 2 filhos. Um deu bom, o outro deu ruim. No final a gente percebe que o outro deu ruim, deu bom, e o que deu bom deu ruim. Essa é mais complicada. Nós poderíamos gastar aí uma semana de oração todinha, só da parábola do filho pródigo. Mas hoje eu entendo que você também é um perdido, tá, irmão? De que às vezes, as nossas decisões, nossas escolhas, o nosso saber nos leva para a perdição. O filho sabia dos direitos que tinha e foi buscar seus direitos. Fez algo errado? Não, tudo certo. Ele tinha parte. Naquela época, poderia pedir a sua herança ainda em vida. Não tinha que matar o pai, como hoje, tem que matar o pai. Não, ele podia pedir antes, me dá e eu vou curtir a vida. Ele queria aproveitar o melhor da vida, tem algo errado nisso? Também não. Querer ser rico, tem algo errado nisso? Também não. Querer ser bonito, eu não consigo, mas eu quero, vou morrer querendo. Não vou desistir, sou brasileiro, mas não vou conseguir. Tem algo errado nisso? Não. Isso é uma questão de ângulo.
de percepção. Nenhum desejo, não. O que se requer uma análise é o que nós fazemos para conseguir o que queremos. Esse menino, ele queria aproveitar a vida, mas longe dos princípios de Deus. A Bíblia diz que gastou tudo o que tinha. Vocês conhecem a história, não vou ficar recontando. Mas me chama a atenção a natureza da perdição. Fazer o que quer, buscar os seus direitos. E eu quero deixar aqui para reflexão esses últimos 5 minutos. Amor e justiça não combinam, tá? Não combinam. E eu vou dizer aqui em que ponto amor e justiça não combinam. Justiça é dar ao outro aquilo que ele merece, aquilo que tem. O pai foi justo. Está aqui. Foi justo ou não foi, pai? Foi. O menino foi justo ou não foi com ele mesmo? Foi. O dinheiro era dele, ele gastou no que quis, quando quis, como quis. A vida é dele. Ele tomou a decisão. Dê a ele o direito de se perder. Não tem problema nenhum. Isso é justiça. Amor não dá ao outro o que ele merece. Não. Amor implica em abundância. É dar ao outro justamente mais do que ele merece. Ah, eu quero um Deus justo. Cuidado, viu? Por isso que a Bíblia, quando fala justo, não tem um justo sequer. Aí o salmista diz, aqui estão os seus justos. Ó Pai, dependendo do contexto. É o contexto que diz. É o ambiente das palavras que diz quando é justo e quando é. A Bíblia diz que não existe justo nenhum. Todos estão perdidos. E para finalizar aqui, os últimos 4 minutos, todas as vezes que nós fazemos a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus, nós estamos perdidos. É isso mesmo. Todas as vezes que a nossa vontade, ela suplanta a vontade de Deus, nós estamos em perigo. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ah, Jesus, ensine a orar. Então comece assim. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a vontade de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida, irmãos. Viu? Deus quer, através de você, fazer maravilhas. Deus quer fazer maravilhas em você. Deus quer transformar sua vida e também transformar vidas através de você. Em algum aspecto de sua vida, você pode sim, verdadeiramente, permita-me mais uma vez, Lucas, dizer que você viu Jesus e teve um encontro com Jesus. Talvez nessa manhã, através do pastor Nonato, através da leitura das palavras do evangelista Lucas, através de alguém, Deus se revela e mostra que Ele está contigo, tá? Estamos juntos. É possível que eu esteja falando para alguém que os entretenimentos, o trabalho, a televisão, os prazeres, lhe tirou a atenção do que é primordial, lhe tirou a atenção do propósito de Deus para a sua vida, e de maneira correta, nada contra, tá? A sua decisão vai lhe afastar de Deus. Seja o que você bebe, o que você veste, o que você ouve, sua companhia, ou que ambiente você anda. Mas isso vai lhe afastar de Deus. E esse afastamento vai chegar a um ponto que você só volta se alguém for te buscar. É possível que suas elucubrações, o seu pensar da vida, a sua racionalidade, eu quero provas, fez você perder que Deus não tem sentido, é sem lógica. Os valores de Deus são invertidos. Em alguns momentos não dá para explicar aonde o amor de Deus alcança. Talvez nós sejamos uma dracma perdida dentro da igreja, porque nós queremos que a igreja haja assim. Nós queremos que o pastor fizesse desse jeito, que os anciãos, meu Deus,
que larga a vida particular, divide o tempo da família para voluntariamente cuidar da igreja. A esses homens a nossa gratidão profunda. Mas em alguns momentos a gente perde essa noção, sabia? E a mais perigosa de todas as parábolas, o estado que requer mais meditação, é quando nós, com nossas próprias palavras, tomamos nossas próprias decisões e a gente se ferra e fica culpando Deus. Porque Deus fez isso comigo. Foi você que decidiu. Em algum momento, fazer a vontade de Deus parece difícil, viu, Rafael? Mas isso é um outro assunto, para quando eu voltar aqui novamente, pastor Felipe. Hoje eu quero que você vá para casa, nesses 15 segundos que falta, pensando o seguinte: Pai, o que é que está me afastando de Ti? Qual é o valor que eu não compreendi ainda? Ou pergunta para Deus: Pai, qual é a minha vontade? É a Tua? Se não for, irmão, eu quero te convidar a ficar em pé. Só falta um segundo, 1, 2, 3 já. A ficar de pé e nós orarmos e nos colocarmos nas mãos de Deus, para que Deus nos ache. Você quer ser achado por Deus? Eu quero orar por você. Eu queria que você se levantasse e nós orássemos juntos. Pai maravilhoso, nessa manhã nós te agradecemos, porque a Tua graça e Tua misericórdia nos alcança de maneira universal. Tu nos coloca no patamar de seres dependentes de Ti. Seres cujo dinheiro não preenche o espaço, o vazio existencial no nosso coração. Seres que os prazeres e os entretenimentos jamais vão preencher a lacuna que há aqui, esse espaço vazio que preenche a nossa alma. Não, Pai. Coisas que o dinheiro, o ego, nada, Pai. Viver dissolutamente, fazendo o que nós bem queremos, também não trará para nós, Senhor, a felicidade e nem a certeza da salvação. Na verdade, Senhor, nós dependemos de Ti. E nessa manhã, nós reiteramos uma decisão que tomamos há alguns dias, alguns anos, de depender de Ti, de que Tu seja o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida. Abençoe, Pai, a liderança da igreja do Jardim São José. Abençoe o pastor, abençoe sua membresia, abençoe os líderes de departamentos, abençoe cada um de nós, com as nossas fraquezas e debilidades, mas que saiamos na certeza de que Jesus nos aceita mais uma vez. Aquele problema, Pai, aquela dificuldade, aquele pecado, nós entregamos sobre o Teu altar mais uma vez, te pedindo perdão e te pedindo misericórdia. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente.